Salve, 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 queridos amigos do canal Gênesis. É com muita alegria que estamos de volta para gravar mais um episódio da nossa série Revolução Espírita. Revolução que se apresenta é antes moral do que material. Afirma Kardec, os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grãos de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois, que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernados, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fenelon, mensagem de 1861. Dando prosseguimento ao nosso ciclo literário, estamos trabalhando com o livro Revolução Espírita, de Paulo Henrique de Figueiredo. Hoje vamos trabalhar o tópico 1.5, a profecia de 1867 sobre o plano inimigo. Acompanhando os hábitos de Rivail e Amélie, a sede da sociedade era simples e funcional. Ao final do corredor, logo à entrada, havia uma pequena sala de recepção, com móveis antigos e uma lareira para os dias frios e cinzentos do inverno parisiense. A cada ano, passavam por ela 1.500 visitantes nacionais e estrangeiros. Ninguém tinha preferência. Todos aguardavam a sua vez. Junto à recepção, um grande salão com fileiras de cadeiras, uma mesa coberta por uma toalha verde e cadeiras à sua volta para os médiuns, sócios da sociedade e seu presidente. Chegavam a comparecer ao menos 8 médiuns às sextas-feiras. Perto da mesa, repousava num suporte uma estatueta de São Luís, vestido como rei, presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Nas paredes, uma coleção de desenhos e quadros mediúnicos. As janelas eram viradas para os fundos do prédio, afastadas do burburinho da rua e da concorrida passagem. Depois de 10 anos de pesquisa, Kardec já tinha presenciado milhares de manifestações de espíritos. Viu materializações, curas e intrigantes fenômenos. Mas na noite de domingo, dia 10 de fevereiro de 1867, aconteceu algo de novo. Sem que lhe dirigisse uma palavra, o médium entrou num estado profundo de sonambulismo. E em êxtase, falou por quase 1 hora sem parar. Uma profecia moderna, prevendo o futuro do Espiritismo. Seria revelado o plano dos inimigos do Espiritismo para destruir a revolução que se iniciava. Kardec anotou as principais passagens. Um trecho, publicado em 1867 na Revista Espírita.
Os progressos do Espiritismo causam a seus inimigos um pavor que não pode dissimular. No começo, brincaram com as mesas girantes, sem sonharem que acariciavam uma criança que deveria crescer. E a criança cresceu. Ela resistiu a todos os ataques, aos anátemas, às perseguições, mesmo à zombaria. Semelhante a certos grãos que o vento carrega, produziu inumeráveis rebentos. Por um que se destruísse, produzia-se outros deles. Voltando à narrativa do Paulo. No início, as primeiras armas contra o Espiritismo eram antigas e não serviam para o mundo moderno. Ameaças com demônios, fogo, enxofre e tridentes já não tinham efeito, pois, abre aspas, Kardec diz, tudo mudou, os costumes, as ideias, o caráter, as crenças. O diabo, tão temido por nossos avós, não faz mais medo, dele se ri. Fecha aspas. Os ataques dos púlpitos foram um tiro pela culatra, causando ainda mais interesse do público. A obra se agigantava e os inimigos não sabiam mais como atacá-la. A vitória parecia inevitável. Mas os ardilosos combatentes buscaram novas armas. Aspas, fala Kardec. Não podendo, pois, triunfar pela violência, recorreram à astúcia, a arma daqueles que têm consciência de sua fraqueza. Os lobos se fizeram ovelhas para se introduzirem no curral. Ali semearam desordem, a divisão, a confusão. Os inimigos pensaram, antes que ele não esteja inteiramente realizado, tratemos de desviá-la em nosso proveito. Cansados de atacá-lo de fora, decidiram invadi-lo. O plano de campanha está, pois, mudado. Vereis se formarem reuniões espíritas, cujo objetivo declarado será a defesa da doutrina, e o secreto será a sua destruição. Supostos médiuns terão as comunicações de comando apropriadas ao oculto objetivo que se propõe. Publicações que, sob o manto do Espiritismo, se esforçarão por demoli-lo. Doutrinas que lhe emprestarão algumas ideias, mas com o pensamento de suplantá-lo. Eis a luta. A verdadeira luta a ser sustentada e que será perseguida com obstinação, mas da qual sairá vitorioso o mais forte. Voltando à narrativa do Paulo. Depois da morte de Kardec, as fileiras espíritas foram iludidas, pouco a pouco, por falsos médiuns, distribuindo aos milhares suas falsas obras, abafando a ideia original com suas pilhas inúteis,
caça-níqueis da ingenuidade alheia. O movimento espírita iria confirmar passo a passo o plano de ataque profetizado em 1867. Na sala da sociedade, Kardec acompanhava atentamente a narrativa quando, então, o médium parou, dominado por uma emoção indizível e esgotado de fadiga. Depois de alguns minutos de repouso, saindo do êxtase que se encontrava, provocado pelos espíritos superiores presentes, atingiu um grau mais leve de transe. E voltando a si mesmo, perguntou: o que eu dizia então? E Kardec respondeu: falava do novo plano de campanha dos adversários do Espiritismo. Depois considerou a Era Nova. E nesse ponto cessou. Para surpresa, a cabeça do médium pendeu para trás. Depois retornou lentamente. Os espíritos comunicantes passaram a esclarecer qual era o ponto fraco identificado pelos inimigos, para traçar seus planos de destruição, atrasando os benefícios do Espiritismo. Abre aspas, ouçamo-los. Tenta-se agora as armas que são onipotentes nesse século de egoísmo, de orgulho e de cupidez. O ouro, a sedução do amor próprio. Fecha aspas. Os médiuns e pesquisadores espíritas seriam explorados por sua vaidade e necessidades materiais. Voltemos para os espíritos. Há os que caem na armadilha da boa-fé, porque a mão que o levanta se esconde. Alguns, ai, mas esses jamais foram espíritas de coração. Preferem o ouro da terra ao ouro do céu. Ficam pela forma, ligados à doutrina, e sob este manto. Nisto não servem senão à causa dos seus inimigos. É uma triste troca que aí fazem e que pagarão bem caro. Me recordo do desenrolar da história do Espiritismo nascedor. Kardec foi atacado, recebeu todo tipo de pressão em vida, externa e interna. Tinha problemas de saúde, uma enxaqueca o acompanhava e ele sofria amargamente. Sem contar muitas vezes as dificuldades naturais, por na época não ter tantas posses. Remuneração, jamais. Ele recebeu no trabalho espírita. Então era complexo conciliações. Mas os ataques externos eram poderosos. Espíritos, adversários do espiritismo e os próprios espíritas. E ele sempre impoluto, digno, sóbrio, nobre, contemporizava, esclarecia, indicava caminhos,
mas lidava com as dificuldades do interesse pessoal, dos neófitos, que se multiplicavam, atingindo milhões naquele período pródigo do espiritualismo racional em França. Mas ele ainda veria muitas coisas, principalmente depois de desencarnado, quando aí sim, sem o mestre, sem o coordenador, sem aquela alma com uma estatura que fazia curvar os seus adversários em função da sua moral, do magnetismo que ele irradiava em sua simplicidade, no seu amor e na sua condição de líder. Depois de desencarnado, os ataques se tornaram gigantes. E assim, o movimento espírita começou a enfrentar muitos problemas. Interessante que alguns trechos desta mensagem sugerem reflexões e esclarecem muitos pontos que ficaram esquecidos ou incompreendidos por mais de 150 anos. Nestas pesquisas destes companheiros, hoje se constata que na própria Sociedade de Estudos Espíritas, fundada por Kardec, os desvios se agigantaram por parte de médiuns invigilantes e mesmo aqueles que tinham segundas intenções. Então, os espíritos alertaram que no início o espiritismo nasceu como crianças que precisam ser acariciadas, mas essas crianças cresceram. Resistiu a ataques, anátemas, mas depois as diversidades seriam muito grandes. Pois bem, mas os ataques eram de fora. E num segundo momento, quando os ataques surgem dentro dos próprios arraiais, naturalmente, aqueles que viviam na época foram pegos de surpresa. Mas essa história, ela não é antiga. Ela persistiu no tempo. Qual era o plano? Plano da campanha. Naquele processo do espiritismo sendo formado em nível de movimento, vereis se formarem reuniões espíritas, cujo objetivo declarado será a defesa da doutrina. Mas haverá outros objetivos, secretos, a sua destruição. Supostos médiuns terão as comunicações de comandos apropriadas ao oculto objetivo que se propõe. Ou seja, as comunicações seriam utilizadas para atender os objetivos ocultos, manipulação, mistificações do mundo espiritual, mas também por parte dos médiuns. Publicações que, sobre o manto do espiritismo, se esforçarão por demoli-lo, fomentando pontos controversos, inserindo polêmicas, trazendo aspectos de outras doutrinas. E a mensagem vem dizer, doutrinas que lhe emprestarão algumas ideias, mas o pensamento é de suplantá-lo. E nós vimos isso por parte do próprio senhor Lermarie, aquele
que assumiu o comando da Sociedade de Estudos Espíritas. Mais à frente, o assunto vai ser mais discutido. Eis a luta, a verdadeira luta a ser sustentada e que será perseguida com obstinação, mas da qual sairá vitorioso o mais forte. Obviamente, o mais forte, a própria doutrina. Então, nós assistimos ao longo da história esse processo sendo desenvolvido, ampliado, tomando várias formas e criando muitas confusões, muitas cisões, muitos embates, desviando os neófitos e, ao mesmo tempo, aclamando a vaidade dos seus líderes. Enfim, a profecia sobre o plano inimigo se efetivou e continua ainda com muita pujança no nosso meio. Esta reunião é uma reunião que marcou a história. E agora, numa narrativa singela, mas com profundos ensinamentos, vem nos dizer sobre a nossa responsabilidade para com a preservação da doutrina espírita. Há os que caem na armadilha da boa-fé, porque a mão que o levanta se esconde. Observemos. Boas intenções, mas o desconhecimento da teoria moral espírita e a invigilância no que remonta às negociações, às concessões, que muitas vezes são elementos que se utiliza para se chegar ao fim, mas estes meios desviam de uma forma muito complexa a chegada no fim. Não dá para haver conciliações. Servem, senão, a causa de seus inimigos, inserindo doutrinas estranhas, teorias que, na verdade, objetivam apenas o desvio do objetivo final. Mas há também uma profecia sobre estas ações. É uma triste troca que se realiza, mas estes pagarão bem caro. As últimas palavras daquela noite, com o médium já exaurido em suas forças, explicavam a Kardec o próprio fenômeno que ali ocorria. Aspas. Deus envia esta faculdade vidente nestes momentos de crise e de transição para dar aos seus fiéis servidores um meio para desfazer as tramas de seus inimigos. Porque os maus pensamentos que se creem escondidos na sombra das dobras da consciência repercutem nessas almas sensitivas, como num espelho, e se descobrem por si mesmas. Aquele que não exale, senão bons pensamentos, não teme que sejam conhecidos. E a profecia de 1867 finaliza assim, abre aspas, feliz aquele que pode dizer, lede em minha alma como num livro aberto. Feliz, bem-aventurado
quem tem as mãos limpas, quem se compromete em dignificar a santa doutrina espírita. Recordo-me do meu querido amigo Arnaldo Rocha, que todas as vezes que o assunto se engrava nesses mares chamado movimento espírita, ele tecia os seus comentários, alertava quanto à ilusão que campeia no nosso meio, com teorias que são tidas como verdades absolutas e fogem totalmente dos princípios da lógica, da coerência, mas defendidas passam a ser com unhas e dentes. E a doutrina espírita, a imagem que se propaga para estes incautos é o que menos importa. O que vale é o ponto de vista. E aí, Arnaldo sempre chamava a atenção para um texto produzido pelas mãos aveludadas de Chico Xavier, ditada pelo educador Emmanuel, contida no livro Religião dos Espíritos, me perdoe, intitulada Doutrina Espírita. Nesse belo texto, o benfeitor Emmanuel assim se expressa. Reunião pública, 13 de novembro de 1959. Pertinente à questão 838 do Livro dos Espíritos. Toda crença é respeitável. No entanto, se buscastes a doutrina espírita, não lhes negue fidelidade. Toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Toda religião apregoa o bem como preço do paraíso aos seus profitentes. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los, como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas, em outras faixas de evolução. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame, com um sentimento livre de compreensões dogmáticas, para que a fé contemple a razão face a face. Toda religião fala de penas e recompensas. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. Toda religião, erguida em princípios nobres, mesmo
as que vigem nos outros continentes, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Porque a doutrina espírita é em si a liberalidade e o entendimento, há quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Dignifica, assim, a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores, sem perceber, nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que, por isto, te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-a, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta. Porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Emmanuel. Revolução espírita. Revolução moral. Diferente da revolução material. Revolução nas ideias. Um convite à ressignificação. Revolução, sob o ponto de vista da astronomia, é reposicionar o astro na sua órbita inicial. O papel do Espiritismo é nos convidar para um reposicionamento, numa reinterpretação e, acima de tudo, na aplicação da moral ensinada por Jesus. Fato é que os espíritas, na sua grande parte, desconhecem a verdadeira essência da doutrina. E por isso, o movimento espírita nem sempre, ou muitas vezes, não representa o pensamento do Sr. Allan Kardec. Como afirmava Herculano Pires, Arnaldo Rocha e tantos outros que compreenderam a mensagem, que o Sr. Allan Kardec, infelizmente, mas é verdade, é um ilustre desconhecido no nosso meio. Por isso, nós nos deparamos com um campeonato de desvios, de confusões, e na atualidade, a vaidade, encontrando na tecnologia
favorecimento, também se torna um palco de estrelas, que são intérpretes, mas na verdade usam o espiritismo para vender o próprio peixe dos interesses pessoais. E um número cada vez maior de seguidores, promovendo o culto às personas, a idolatria. Isto não tem a ver com o espiritismo, que é a doutrina do Cristo. E eu encerro este episódio relembrando de João Batista, o precursor de Jesus do Evangelho, quando disse: é necessário que ele, o Cristo, cresça e que eu me diminua. Kardec nos mostra que é necessário que as nossas personas sejam reduzidas para que a mensagem do Espírito Verdade, Jesus, seus representantes, de uma forma despersonalizada e sem avocar para si privilégios, estabeleça no mundo os planos da justiça, do belo, do bem. Justiça, amor e caridade. Pois a destinação da humanidade, conforme equaciona o Espírito Paulo de Tarso na questão 1009 do Livro dos Espíritos, que o objetivo é gravitar em torno da unidade divina. Para isso, necessário é 3 coisas: justiça, amor e ciência. 3 coisas lhe são opostas: a ignorância, o ódio e a injustiça. Possamos refletir, debater com os nossos pares. Porque certa feita o Dr. Bezerra de Menezes, espírito amigo, benfeitor, assim afirmara: separados somos apenas pontos de vista. Juntos seremos união, num só corpo, que é o corpo do Cristo. Revolução Espírita. Acompanhem conosco os próximos episódios. E eu peço a vocês, compartilhem o vídeo, acionem os sininhos das notificações, dê um like, um joinha, para vocês nos auxiliar, fomentando o bem e fortalecendo o trabalho. Este projeto, que é fundamentado nos princípios da Casa de Kardec, a FIAC Minas, é um projeto que visa gerar vida, gerar ideias, gerar amizade. Participe conosco. Me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo.